Olá, tudo bem? Eu sou Samara Helen da Silva, aluna da Universidade Federal do Piauí, do Centro de Educação Aberta à Distância. Eu estou cursando Letras em Inglês e faço parte do Polo de Fronteiras. Hoje eu estou aqui para dar início ao seminário de avaliação da disciplina de Linguística Aplicada 2. Eu faço parte da equipe 3, responsável pela unidade 3, que faz abordagem sobre a avaliação da aprendizagem de línguas. E essas são as minhas colegas de equipe que ficarão encarregadas de dar continuidade ao término da minha fala. Antes da gente começar e falar sobre as avaliações, a gente precisa entender o que são essas avaliações de aprendizagem. A avaliação de aprendizagem ela é um instrumento utilizado para avaliar a evolução dos alunos ao longo do processo de ensino-aprendizagem. Ou seja, é uma ferramenta que foi dada aos professores para que eles entendam, compreendam como está sendo o processo educacional daquele aluno, como ele está reagindo à absorção daquele assunto que foi conduzido em sala e como é que ele está reagindo a essa abordagem de aprendizagem. Esse procedimento ele vai além de aplicar testes e conceder notas aleatórias, mas exige um acompanhamento do estudante em diferentes momentos do processo educativo. Felizmente, essa tese tem cada vez mais sido pregada, cada vez mais sido usada. Essa tese de que o acompanhamento do aluno para que seja feita uma avaliação certeira, uma avaliação de bom retorno, esse processo de acompanhamento tem que ser em diferentes momentos, isso do processo educativo, e não somente num teste aleatório que vai lhe dar uma nota ali aleatória. Mas hoje a gente vai falar sobre essa unidade que está falando especificamente sobre como avaliar a aprendizagem em línguas. Abordagem sobre a avaliação da aprendizagem em línguas. Um breve histórico. Historicamente, as tendências e práticas de teste de linguagem seguiram a mudanças no uso de métodos e seu impacto na sala de aula. Ou seja, elas iam mudando conforme essas avaliações, elas iam mudando conforme o impacto que era gerado na sala de aula. O aluno teve um bom desempenho, o aluno conseguiu absorver através dessa avaliação e assim elas iam se moldando. Por exemplo, na década de 1950, o behaviorismo ele dava atenção especial à análise construtiva. Ou seja, ele era um teste focado em elementos específicos da língua. Então, ele focava em elementos linguísticos, não é isso? Na década de 1950, ele focava em elementos linguísticos, certo? Como? Quais são alguns exemplos desses elementos que ele focava? Fonológicos, elementos gramaticais, elementos lexicais, além de contrastes entre duas línguas. Já após isso, na década de 1970 e 80, isso foi mudando. Acarretou o quê? As teorias comunicativas, elas tiveram um abrangente muito maior. As teorias comunicativas fez com que tivessem visões diferentes de melhorias. Então, essa linguagem trouxe com eles uma visão mais integrativa de testes em que especialistas deduziram que todo evento comunicativo era consideravelmente maior do que a soma de seus elementos linguísticos. Ou seja, eles passaram a fazer uma forma de avaliação através de teorias de comunicação, porque eles tiveram e viram que o desempenho na teoria de comunicação era bem superior, visto que em elementos linguísticos, abordagem somente de elementos linguísticos. Então, eles acharam que as teorias comunicativas, a partir dessa década de 1970 e 80, eles viram que a técnica de comunicação era muito mais precisa e muito melhor para abordar esses assuntos. Hoje, os designs de testes ainda são desafiados. Ainda existe um desafio para esses designs de testes, que eles buscam instrumentos mais autênticos e válidos que simulem a real interação com o mundo. O que quer dizer isso? É simplesmente ele quer te passar para o aluno uma forma de avaliação de aprendizagem que o aluno esteja a visão de mundo, que o aluno seja inserido no mundo, para que o aluno faça parte
use aquelas técnicas na sua realidade, no seu dia a dia. Ele possa ter uma visão de mundo, uma interação com o mundo muito maior, para que ele possa aplicar o conhecimento que ele tem estudado, para que ele possa aplicar, ampliar esse conhecimento através de práticas que vão simular a real interação com o mundo. E agora eu deixo a minha fala aqui e passo para a minha amiga Alcilane, que dará continuidade juntamente com as minhas outras colegas a esse seminário que aborda essas avaliações de aprendizagem em línguas. Olá pessoal, eu me chamo Alcilane, sou graduanda do curso de licenciatura plena em Letras em Inglês pela Universidade Federal do Piauí, no Polo de Fronteiras. Aqui darei continuidade à introdução do conteúdo da unidade 3 de Linguística Aplicada 2, introduzido pela colega Samara. Adiante, trataremos do Disparate Point and Integrity Test, que são os testes de pontos discretos que são construídos na suposição de que a língua ela pode ser dividida em suas partes e que essas partes elas podem ser testadas e estudadas com sucesso individualmente, que uma não depende da outra para que o processo de ensino-aprendizagem seja eficiente. E nesses componentes, eles estudam as habilidades, que as habilidades linguísticas as pessoas elas desenvolvem ao se relacionar e se comunicarem umas com as outras. No caso, as habilidades de uso da língua, da fala, da leitura e da escrita, que é o speaking, o reading, o writing e o listening. E várias unidades de linguagem, que são os pontos discretos, de fonologia, ortografofologia, a morfologia, o léxico, a síntese e o discurso. Na década de 70 para 80, foi alegado e exigido que houvesse um teste geral de proficiência linguística, mas que esse teste ele deveria provar as 4 habilidades e todos os pontos discretos possíveis. E neste caso, tal abordagem exigia uma descontextualização. Para que esse teste viesse a ser produtivo, tivesse um aspecto positivo, ele tinha que provar que o aluno ele dominava todas as 4 habilidades, mais os pontos possíveis discretos. À medida que a profissão emergia na comunicação e o contexto, a autenticidade de novas abordagens elas foram sendo buscadas. Alguns estudiosos, como Oller, ele argumentou que a competência linguística é um conjunto unificado de habilidades e que não podem ser testadas ou estudadas separadamente. Por que Oller dizia isso? Para ele, o teste integrado, para que fosse feito um teste integrado, não havia como avaliar separadamente se eles devem ser unificados. Por exemplo, segundo esses estudiosos, as habilidades tinham que ser trabalhadas, a habilidade receptiva e a habilidade reprodutiva, para que houvesse um grau de desenvolvimento maior, porque avaliar só a gramática tiraria, no caso do aluno, a possibilidade de desenvolver todas as outras habilidades. Nesse caso, tinham que ser trabalhadas no mínimo em dupla, em conjunto. Desses 2 tipos de testes, historicamente, que foram implantados na década de 80, têm sido considerados exemplos de testes integrativos hoje o Closed Test e o Dictation. O Closed Test é uma passagem de leitura entre 150 e 300 palavras, que aproximadamente 6 ou 7 delas são retiradas do texto. Neste caso, o candidato ele deve fornecer palavras que se encaixem
nesses espaços em branco. E aí muitos estudiosos acreditaram que para que isso acontecesse, careceriam que o aluno chegasse neste closet test com uma série de habilidades que se encontram no grau de competência de uma língua, que é o conhecimento vocabulário, a estrutura gramatical, a estrutura do discurso, habilidades e estratégias de leitura e uma gramática de expectativa internalizada. Então, a base que o aluno deveria ter para fazer esse closet test tinha que ser assim gigantesca. Ele já tinha que mostrar domínio de tudo e não serviria com uma base de ensino. Partindo daí, a gente tem aqui o Dictation Test, que ele é um teste de ditado. É uma técnica que era usada para o ensino de línguas e que evoluiu para uma técnica mais ampla e geral, bastante usada. Essencialmente, os alunos têm que ouvir uma passagem entre 100 e 150 palavras lidas em voz alta por um administrador ou algum áudio e escrever o que eles compreendem usando a grafia correta. Neste caso, o teste de escuta, ele tem geralmente 3 estágios. Quais são esses estágios? Uma leitura sem pausas, uma leitura oral oriunda com uma escuta oral oriunda com longas pausas entre cada frase, para que o aluno pudesse escrever abaixo aquilo que foi ouvido. E a terceira é uma leitura em velocidade normal para que eles pudessem ouvir e ter a chance de verificar o que eles escreveram e se realmente estava correto. Alguns apoiadores do Dictation Test, eles dizem que é um teste integral que se transforma em competência gramatical e de discurso necessário. Por quê? Porque para outros modos de desempenho, o sucesso do ditado ele requeria uma escuta cuidadosa para que houvesse uma reprodução escrita do que é ouvido. Então, aqui ele trabalharia as questões citadas por Oller, que elas têm que ser trabalhadas juntamente, como a fala, como a escuta e a escrita. A confiabilidade dos critérios de pontuação para testes de ditado, ela podia ser melhorada e pode ser melhorada projetando pontuação do closet test, que fosse de múltipla escolha e ou então de palavras exatas. Os defensores dos métodos de testes integrativos logo sentaram seus argumentos sobre o que ficou conhecido como Uniter-Trite Hypothesis, que sugere uma visão indivisível da proficiência do idioma. Esse vocabulário, a gramática, a fonologia, as 4 habilidades e os outros pontos discretos de linguagem, eles não podem ser separados uns dos outros em desempenho de linguagem, o que gerou alguns conflitos e vários anos de estudo, até que um pesquisador chamado Oller, com o mandar de todas as pesquisas, ele chegou a admitir que a hipótese de traço unitário, que é a Uniter-Trite Hypothesis, estava errada e que podem sim ser trabalhadas as formas de linguagem separadamente. A partir daqui, daremos continuidade à unidade com a colega. Olá, meu nome é Jéssica Naira de Jesus Dias e vou falar um pouco sobre a Performance Based Assessment ou avaliação baseada em desempenho, que é um método que avalia o desempenho dos alunos através da realização de atividades, construção de respostas, criação de produtos, contextos próprios e da demonstração da aplicação dos seus conhecimentos. Para que essa avaliação ela seja eficiente, é preciso que o professor ele tome boas decisões e que ele saiba utilizar as estratégias certas para o ensino. E também é preciso que ele esteja acompanhando de perto e monitorando seus alunos
para que ele possa orientá-los quando for preciso. Outro fato bem interessante desse tipo de avaliação é que nela os próprios alunos eles podem se autoavaliarem e assim descobrir seus pontos fortes e fracos. E através disso eles podem melhorar as suas formas de aprendizado e assim enriquecer o seu conhecimento. O que a Performance-Based Assessment representa? Ela representa um conjunto de estratégias que servem para desenvolver habilidades e hábitos de trabalho e ela é desenvolvida por meio do desempenho de atividades e tarefas que são significativas e que envolvem os alunos. Quando a gente estuda a avaliação baseada em desempenho, nós podemos perceber o quanto ela é essencial para a educação nos dias de hoje. Porque ao contrário da avaliação que é feita através de testes e que na maioria das vezes serve mais para avaliar a capacidade de memorização dos alunos, causando assim uma grande ansiedade na maior parte deles na hora da execução desses testes e dificultando o aprendizado. A avaliação baseada no desempenho ela serve para mostrar para o aluno que ele pode aplicar o seu aprendizado e o seu conhecimento no mundo real. Nesse método de avaliação, devemos considerar critérios como os conteúdos e as metas que serão executados, os recursos necessários para a execução dos mesmos, o custo e a eficiência e a justiça, que é a forma em que os professores irão avaliar os alunos de forma mais justa, a maneira que eles irão avaliar de forma mais justa, que também não irá prejudicá-los. As avaliações baseadas no desempenho, elas devem identificar as tarefas de desempenho, no qual os alunos estarão inseridos, e desenvolver descrições da tarefa e do contexto, ou seja, elas irão descrever e dar informações claras de como essas tarefas serão realizadas, pois são essas descrições que irá fazer com que os alunos eles desenvolvam da melhor maneira essas atividades. E você me pergunta, como essa avaliação deve ser realizada? Bom, essa avaliação ela pode ser realizada quanto à estrutura, que pode ser individual ou em grupo, quanto ao conteúdo, pode ser específico ou integrado, e quanto à complexidade, que pode ser restrita ou estendida. Se nós formos observar bem, existem diversas ferramentas que podem nos ajudar no processo de realização dessas tarefas. As vantagens e as desvantagens da avaliação baseada no desempenho. As vantagens porque ela avalia as habilidades do aluno por meio de estratégias não tradicionais, melhora a prática educacional e a avaliação é feita através da execução de tarefas baseadas no mundo real. Algumas desvantagens são porque pelo esse método a abordagem ela sai mais cara, consome mais tempo e exige mais trabalho, não só dos alunos, mas também dos professores. De uma forma bem resumida, o que a disciplina de avaliação de aprendizagem ela nos faz perceber é que no ato de aprender da avaliação baseada no desempenho, cada aluno ele obtém conteúdos, conhecimento,
adquire habilidades e praticam a aplicação dos seus conhecimentos, além também de que eles preparam os alunos para a vida fora da escola. Mas que tudo isso só vai acontecer se os colaboradores eles forem capazes de escolher avaliações que sejam compatíveis com o contexto na qual elas serão aplicadas. E que, se surgir imprevistos, esses colaboradores eles serão capazes de tomar providências que vão poder melhorar a eficiência da avaliação. Existem outros métodos de avaliação, mas eles serão explanados por outros colegas a seguir. Tchau. Olá, boa tarde. Irei apresentar um pouco sobre os novos pontos de vista sobre inteligência influenciando os rumos da avaliação. Até certo tempo, acreditava-se que a inteligência estava no interior do indivíduo, e sua avaliação era realizada através de estruturas que tinham sua ênfase no isolamento do indivíduo e a mensuração de suas respostas dentro de um contexto específico. Na atualidade, estudiosos do comportamento contestam este pensamento. Pertencemos ao mesmo grupo de seres vivos, mas nossas culturas são diversas. O indivíduo nasce dentro de uma cultura e desde cedo recebe dos pais instruções e incentivos que o levarão em direção a um objetivo traçado previamente. Desta forma, os tipos de inteligência favorecidos e os modelos fornecidos certamente irão conduzir sua formação e seu desenvolvimento. Como visto até aqui, o que a gente pode perceber é que antes, há alguns anos atrás, no século passado, muitos cientistas ou pessoas que trabalhavam nessa área da inteligência, eles viam que o ser humano ele deveria ser avaliado de forma individual. Era dali que poderia captar os níveis de inteligência através de alguns certos requisitos. Só que atualmente é visto que essa forma de avaliação não é a forma mais precisa, e sim que o ser humano, você consegue captar o nível de inteligência e as ferramentas capazes de relacionar a esse tipo de estudo dentro do convívio com demais pessoas, principalmente dentro do convívio em sociedade familiar, que o ser humano, desde o momento do nascimento, ele está propício a ter o seu nível de inteligência de acordo com aquela cultura onde vive, A cada aprendizado, a cada método de forma, desde a infância, com o seu crescimento, o seu convívio, ele vai capturando formas e níveis de inteligência de acordo com sua vivência em grupo. Antunes, em 1998, conceitou inteligência como a capacidade cerebral pela qual conseguimos penetrar na compreensão das coisas, escolhendo o melhor caminho. O conceito de que a inteligência existe de uma forma geral é que cada pessoa possui um nível diferente, é algo ultrapassado. Sabemos hoje, através de estudos, que a inteligência possui muitas faces e todos nós a possuímos de maneira integral. No entanto, o percurso para a compreensão de um mesmo conteúdo atravessa caminhos diferentes nos indivíduos. O que a gente pode perceber é que é muito mais complexo do que pensamos. A inteligência ela não está voltada apenas para certos níveis de capacidade de aprender algo, de possuir inteligência, isso ou aquilo. Todos os seres humanos eles são captados de inteligência, que cada pessoa possui isso de forma diferente, Um sendo mais elevado, outros menos elevado. E que ao decorrer do tempo, com os estudos feitos, com avaliações, muitas pessoas elas possuem a capacidade de ter um certo nível de compreensão e capacidade de conhecer mais cada determinado assunto, de forma avaliativa, quando, de certa forma, está em um convívio com pessoas ou quando tem a capacidade de desenvolver certos estudos, principalmente no ambiente de relação com as pessoas, com o meio ambiente, com tudo em que está ao seu redor. A inteligência já foi vista estritamente como a capacidade de realizar linguística, soluções de problemas lógico-matemáticos. Este conceito de QI, que é o quociente de inteligência, permeou o mundo ocidental e sua maneira de testar por quase um século, uma vez que a esperteza, em geral, é medida por testes e pontos discretos cronometrados, consistentes de uma hierarquia de itens separados. Por que não deveria ser medido dessa forma? Porque assim, vivemos em um mundo padronizado e referenciado por nomes, testes,
múltiplas escolhas, conjunto de itens que vai testar, né, a lógica de cada ser humano. Antes, vários estudiosos, eles davam a solução que a inteligência se baseava através de problemas lógico-matemáticos, através da linguística, e deixavam de lado certos outros fatores que também influenciam no quantitativo de inteligência de cada pessoa, de compreensão, no convívio em que ela está cercada, né? No entanto, pesquisas sobre inteligência por Howard Gardner, Robert Sternberg e Daniel Goleman começaram a colocar o mundo de cabeça para baixo. Gardner, por exemplo, entendeu a visão tradicional da inteligência para 7 componentes diferentes. Ele aceitou as conceituações adicionais de inteligência linguística e lógica, inteligência matemática, no qual testes de QI padronizados são baseados, mas ele incluiu 5 outras estruturais mentais em sua teoria das inteligências múltiplas. Porque além desses esse teste de inteligência voltado apenas para o lado linguístico e lógico-matemático, que era o fator que influenciava a capacidade de inteligência do ser humano, ele, ao longo do tempo, ele pôde ver que existem outras estruturas e formas mentais, como uma delas sendo a inteligência verbal ou linguística, que é a voltada para a forma da aprendizagem, a forma de expressão, a forma do conhecimento, a inteligência lógico-matemática, que é a capacidade do ser humano em poder conhecer as fórmulas matemáticas, em poder conhecer o aspecto somatório, desde o nível de infância, dando um exemplo, desde a educação infantil, né, que as crianças, né, na base escolar, elas vão ter o primeiro contato com a parte matemática através de várias brincadeiras lúdicas, através de vários objetos que possam ser inseridos, para assim desenvolvendo o seu nível de inteligência. Tá? As inteligências lógico-matemáticas foi explicada, né? Inteligência sinestésica corporal é a fase da inteligência que o ser humano ele habilita de forma a trabalhar o seu corpo, como uma dança, como uma corrida, como um exercício físico, além de estar desenvolvendo seu método de inteligência através do corpo. Tem a inteligência espacial, que é a noção do espaço, noção das coisas, como também engloba as pessoas cegas, né, que elas mesmo, com um certo tempo, elas vão tendo convívio e poder andar em certos lugares apenas por noção de espaço, onde andam, onde deixam de andar. Outro tipo de inteligência também é a musical. Muitas vezes é o fato de você ouvir a música, ali já está lhe proporcionando interação de mundo, de entendimento. Até mesmo as pessoas que se envolvem, que trabalham diretamente com a parte musical, ela vai desenvolvendo a criatividade de poder criar novos estilos de música, entendimentos, conceitos de mundo para dentro daquela forma criativa que é a música em si, né, com seus ritmos e tudo. Tem a inteligência interpessoal, que é a inteligência das pessoas, né, de interrelacionar com as outras. No caso, é seu convívio em sociedade, a forma que você se sente bem em conviver com outras pessoas, em manter contato, persuasão, em poder ter sentimentos envolvidos. Essa é a forma da inteligência interpessoal. Tem a inteligência intrapessoal, que é a inteligência voltada para si mesmo, né? Como eu estou bem comigo, como eu me sinto, como o que eu posso adquirir de conhecimento, o que eu posso conhecer do mundo lá fora. É a fase voltada para si mesmo, né? Gardner investiga atualmente a existência de 8ª inteligência, que no caso seria a capacidade humana de reconhecer objetos na natureza. No caso seria as montanhas, a terra, os objetos, no caso, tudo que envolve a natureza. Esta capacidade, segundo o autor, é indispensável para a sobrevivência no meio natural. Ele a denomina inteligência naturalista. Robert Sternberg também traçou um novo território na pesquisa de inteligência e reconheceu o pensamento criativo e as estratégias manipulativas como a parte de inteligência. No caso, aí se envolve a parte do pensamento rápido e relativo, né? Dentro dos limites de cada ser humano. Como exemplo, é a fase que muitas pessoas têm de se relacionar com outras, de persuadir, de ter uma boa oratória e poder ter aquela criatividade e estratégia de manipular outras pessoas. Um exemplo que a gente dá dentro do contexto político, né? Vários políticos, ele tem a forma de persuadir as pessoas para que possam votar em si. Dentro das escolas, os professores têm a capacidade de não manipular, mas tipo de orientar os alunos, a forma das disciplinas, o que é certo, o que é errado,
o aprendizado dentro da escola, né? Como também tem aquelas pessoas de sucesso, que elas conseguem vender materiais, vender produtos, serviços, elas conseguem persuadir o seu público o quanto aquele serviço, o produto vai ser bom, satisfatório, um bom preço. É a forma como as pessoas conseguem se interagir, usando a forma inteligência e, como é que se diz, habilidade de poder trabalhar nesses ramos, cada qual trabalha. Outra forma de inteligência são encontradas em quem sabe como manipular seu ambiente, ou seja, outras pessoas, que é como foi dito anteriormente. Mais recentemente, o conceito de Daniel Goleman e o EQ, quociente emocional, nos estimulou a enfatizar a importância das emoções em nosso processamento cognitivo. Aquelas que gerenciam suas emoções, especialmente emoções que podem ser prejudiciais, tendem a ser mais capazes de um processamento totalmente inteligente. Porque todo ser humano ele tem seu nível de inteligência, mas tem seu nível de fraqueza, de certa forma, quando surgem problemas, seja no âmbito emocional, no âmbito familiar, no âmbito do trabalho, no âmbito da vida, né? Geralmente, sua inteligência ela passa a ser um pouco interrompida quando você tem algum certo sentimento, tipo raiva, tristeza, sentimento amoroso, cada qual resulta em algo do ser humano. Às vezes você tem uma certa inteligência que algum sentimento, algum nível até mesmo de estresse, alegria, deixa o ser humano um pouco parado, entendeu? Então aquela inteligência ela é voltada para também o lado sentimental. A inteligência é a forma como você se sente, que vai capacitar a pessoas até alguns resultados de acordo com seu nível de consciência. Reconhecendo as diversidades. Partindo deste entendimento, acredito que as dificuldades na aprendizagem podem ser amenizadas quando utilizamos de metodologias e estratégias adequadas para a estimulação das diferentes inteligências que encontramos na sala de aula. Sobre a estimulação das inteligências, Antunes afirma: ao mostrar que a inteligência é estimável, desde que usem esquemas de aprendizagem eficiente e que limitações genéticas passam a ser superadas. A história das pernas tortas de Garrincha é exemplo disso. Por formas diversificadas de educação e, sobretudo, ao destacar que os meios para essa estimulação não dependem de drogas específicas e modos ainda de sistemas escolares privilegiados, essa identificação pode fazer de qualquer criança uma pessoa integral e de qualquer escola um centro notável de múltiplas estimulações. Quando a gente fala dessa diversidade, partindo para o lado da inteligência no ramo escolar, a gente sabe que desde o primeiro contato do aluno, da criança, no ambiente escolar, ele vai chegar a certas medidas assim, de dificuldades, né? Então, o professor, o discente, ele deve ter aquele embasamento para como levar aquela turma desde suas dificuldades, que cada qual tem mais dificuldade em qual disciplina, a forma, metodologia de ensino, as atividades lúdicas, as formas que irá desenvolver naqueles alunos, o seu desenvolvimento de forma como aprendizagem, né? E desenvolver suas dificuldades, como também estudar quais os melhores métodos para avaliar cada criança, para que possa haver melhoras, porque tem aqueles mais especiais, aquelas pessoas com mais dificuldade de aprendizagem, já tem outros alunos que não, que eles já são bem desenvolvidos, desde o primeiro contato, até mesmo no ambiente em casa, que muitos passam a ter, como é que se diz? Muitos passam a ter primeiro contato, né, com o estudo. Isso, quando vai para a escola, vai ter nas diversidades, né, de aluno para aluno. A escola como centro de múltiplas estimulações, este é o sonho dos educadores, trabalhar com o objetivo de extrair a semente de dentro, educar, ou seja, desenvolver o potencial existente em cada criança que chega aos bancos escolares. Como foi dito, desde o primeiro momento em que o aluno e aquela criança, ele não tem um primeiro contato com a escola, tem aqueles que vai ter um nível maior de dificuldade, enquanto outros vai ter um nível menor. Tem aqueles que têm mais facilidades em compreender, em aprender, enquanto outros, até mesmo o fator pessoal, mais tímido, alguns problemas familiares, que até mesmo como criança você pode captar aqueles problemas, né, dentro do ambiente escolar. Então, vai desde o início até as fases finais, o processo de aprendizagem, desenvoltura, resolução de problemas, quando você vê que algum aluno ele tem diante de determinado assunto,
de mundo, certas avaliações. Os alunos são agentes na construção do ambiente, do conhecimento, e este processo se dá através do desejo, que é a motivação, e da descoberta. A escola, como centro de estimulação, deve considerar como importante todas as inteligências que o aluno possui. O professor deve ter como compromisso a garantia de que, através de sua ajuda, que é a mediação entre aluno com o conhecimento e o saber, o aluno possa construir o conhecimento. Ao apresentar um conteúdo, deve fazê-lo de forma diversificada, facilitando a aprendizagem. Olá pessoal, eu sou Cândida Maria Alencar Souza, sou do Polo de Fronteiras e do curso de Letras Inglesas. Vou falar um pouco sobre a avaliação tradicional e a alternativa. Os métodos de avaliação sempre ocuparam um lugar de destaque no processo de ensino-aprendizagem. Atualmente, com a ênfase voltada à formação de competências do aprendiz, que deve ser capaz de resolver problemas e contextualizar o que aprende, a avaliação passa a fazer parte do processo de formação do aprendiz, ultrapassando a ideia de simples verificação pontual. É indispensável que a avaliação, quando empregada continuamente, cumulativamente e como parte da metodologia de ensino, contemple tanto aspectos quantitativos como qualitativos e, assim, vise a um melhor acompanhamento do estudante, e não apenas uma simples verificação instantânea em alguns poucos momentos de aprendizado. A avaliação tradicional tem sido sinônimo de mediação, promoção e sanção. Tem restringido apenas a observação do desempenho dos alunos, esquecendo-se que nos processos educativos intervêm não apenas os alunos, mas também os professores e toda a interação entre estes e o contexto no qual se desenvolve o processo educativo. Essa avaliação tem uma conotação de mediação de juízo que leva à classificação, que é de Aedo, de 1996. O uso de um padrão de medida rígido para todos, no qual todos são muito diferentes, apresenta sérios problemas. É importante reconhecer que existe diversidade entre as pessoas, de modo que não podemos avaliar todos os estudantes com base em um aluno modelo tomado como padrão. Já na avaliação alternativa, trata-se de uma avaliação mais humanizada, mais situada nos contextos vividos por professores e alunos, mais centradas na regulamentação e melhoria das aprendizagens, mais participada, mais transparentes e integrada nos processos de ensino e de aprendizagem. Ou seja, a avaliação que é eminente, formativa nas suas formas e nos seus conteúdos. A avaliação alternativa deve permitir conhecer bem os saberes, as atitudes, as capacidades e o estágio de desenvolvimento dos alunos, e ao mesmo tempo que fornece indicações claras acerca do que é necessário fazer a seguir. No caso de ser necessário corrigir algo ou melhorar as aprendizagens, tornar-se imperativo que professores e alunos tenham ideias aproximadas acerca da qualidade do que se pretende alcançar. Consequentemente, o passo seguinte é o de regular a qualidade do trabalho e que está a ser desenvolvido, utilizando nomeadamente um conjunto de recursos cognitivos e metacognitivos que ajudem a eliminar qualquer eventual distância entre o que se conseguiu obter e o que se pretende obter. Bom, essa foi a apresentação. Falei um pouco sobre a avaliação alternativa e a tradicional. Podemos ver que na avaliação
tradicional, as pontuações são suficientes para o feedback. O desempenho não é interativo, não promove motivação. Já na avaliação alternativa, a avaliação é contínua de longo prazo, tem tarefas comunicativas contextualizadas, tem respostas criativas e abertas, e dá para ver, né, que nem todo mundo, ninguém é igual a ninguém, né? E eu acho que a avaliação tradicional, ela causa um pouco de medo, de receio nos alunos, né? Bom, pessoal, foi isso. Espero que tenha muitos trabalhos desses por à frente, que, né, seminário é tudo de bom. Teste e avaliação. A palavra avaliação, ela vem ganhando grande espaço dentro da educação, onde os professores usam frequentemente essa palavra, né? Mas para alguns escritores, a palavra que predomina é teste e avaliação, ou seja, as duas andam juntas. O teste ele é um método de pontuação identificáveis, ou seja, o desempenho do aluno é medido sistematicamente. Já a avaliação é um conjunto de ações, domínio, desempenho realizado por o aluno durante um trabalho escrito, uma participação ou comentário feito sobre um assunto abordado durante a aula. Então, na educação, a avaliação ela deve ser constante, onde as aulas precisam ser dinâmicas e a participação do aluno é fundamental para que haja um bom desempenho e realmente um processo de ensino-aprendizagem favorável. Nos currículos de línguas, existem vários tipos de testes. Os mais comuns e usados são 5, que iremos conhecer a seguir. Teste de proficiência. O seu objetivo é explorar a competência global em um idioma. Os testes de proficiência tradicional consistem em várias opções padronizadas de itens sobre gramática, vocabulário, compreensão de leitura, compreensão auditiva e, às vezes, uma amostra da escrita. Teste de diagnóstico. É projetado para diagnosticar um aspecto específico de um idioma. Tem o propósito de determinar quais características fonológicas do inglês são difíceis para o aluno. O teste de desempenho geral, como o diagnóstico, precisam ser especificamente adaptados para oferecer informações sobre a necessidade do aluno que será trabalhada em breve. O teste de nivelamento tem o objetivo de colocar o aluno em um nível apropriado ou seção de um currículo de línguas ou escola. Fornece indicação do ponto em que o aluno encontrará um nível ou classe para ser muito mais fácil e nem muito mais difícil, mas propriamente desafiador. Teste de desempenho está relacionado diretamente às aulas. São limitadas a matérias específicas, abrangindo em um currículo dentro de um determinado período de tempo. Podem servir como indicadores de recursos que um aluno precisa para trabalhar no futuro. Teste de aptidão é dada a uma pessoa antes de qualquer exposição ao segundo idioma. Um teste que prevê sucesso futuro de uma pessoa. Um teste de aptidão linguística é projetado para medir a capacidade de uma pessoa ou a habilidade geral de aprender uma língua estrangeira e ter sucesso nessa empreitada.